Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou mostrar para vocês como criar um poste de luz automático no Arduino. Para isso vamos usar o simulador do Tinkercad, vamos clicar aqui em criar, circuito. E agora vamos pegar aqui uma placa Arduino, arrastar para cá. Além disso, vamos pegar uma placa de ensaio também. E vamos colocar aqui nos componentes todos, para poder aparecer todos os componentes aqui no lado direito. Precisamos de um componente que é muito importante, né, que é o fotoresistor. Muita gente conhece como LDR, né, que é um sensor de luminosidade. Nada mais é do que um resistor sensível à luz, certo? Então a gente vai pegar esse sensor aqui e vamos colocar nesta posição, no pino 2 e no pino 3, ok? Agora vamos pegar um LED, vamos procurar aqui um LED. Observe que nós temos aqui o LED. Vamos pegar esse LED e vamos colocar nos pinos 11 e 12 aqui da nossa placa de ensaio, na letra F, certo? Não esquecendo que a gente pode colocar esses componentes em qualquer posição dentro da placa de ensaio. Agora, vamos pegar o resistor, vamos girar esse resistor clicando aqui em rotacionar, a ferramenta de rotacionar. Vamos colocar aqui o valor da resistência para 220 ohms, então vamos alterar aqui para ohms no valor da nossa resistência e vamos pegar esse resistor e colocar aqui na perninha do anodo do LED, certo? Esse LED ele vai ser ligado, vamos clicar aqui para poder adicionar um fio, a gente vai ligar ele no pino 10 da placa Arduino. Então a gente vai clicar aqui e adicionar aqui na placa Arduino. Só que ele precisa fazer o fechamento do circuito, né? Observe que não tem aqui. Então a gente vai colocar essa perninha aqui do LED na posição negativa da nossa placa de ensaio. Vamos aproveitar e alterar a cor do fio para preto, para informar que é negativo. E esse fio negativo a gente vai ter que colocar no negativo da placa Arduino. Então a gente vai adicionar mais um fio e vamos colocar aqui no GND da placa Arduino. Então, toda essa corrente aqui, desse lado da placa de ensaio, está passando um sinal negativo. Certo. Agora precisamos de um outro resistor. Vamos pegar um outro resistor, vamos girar esse resistor e vamos colocar essa resistência no pino do terminal 2 do nosso fotoresistor. Então, a gente vai pegar aqui nossa resistência e vamos colocar nesta posição. Essa perninha do resistor aqui que está no pino 7, a gente vai clicar e vai colocar ele para negativo, certo? Então já conectamos o LED, já fizemos a comunicação do pino 10 da placa Arduino e no sinal negativo do Arduino. Agora esse terminal aqui do sensor, a gente vai ligar no positivo. Vamos alterar a cor do fio para vermelho para indicar que ele é positivo. Aproveitando, vamos fechar aqui o circuito, né, para adicionar esse positivo aqui para os 5 volts da placa Arduino. Então a gente vai adicionar um pontinho e vamos colocar aqui no pino 5 volts da nossa plaquinha. Ok? Muito bem, então aqui está passando 5 volts e aqui está passando o GND. Agora, para poder fazer a leitura do nosso sensor, do nosso fotoresistor, sensor de luminosidade, a gente precisa trabalhar com valores analógicos. Então, aqui a gente tem A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Todos esses trabalham com valores analógicos. Então, a gente vai pegar o A0 mesmo, vamos clicar, vamos adicionar aqui um outro fiozinho e vamos clicar até na letra F da nossa placa de ensaio para poder fechar o circuito. Então aqui está passando a corrente positiva e aqui está fazendo a leitura do sensor de luminosidade, que vai ser lido a partir do pino A0 da nossa placa Arduino.
Ok, para não confundir o positivo com a leitura do sensor, a gente vai alterar a cor aqui para amarelo. Normalmente o amarelo ele representa sinal, certo? Nos circuitos. Então a gente vai fazer a leitura através do pino A0, a leitura do sensor de luminosidade. A gente vai passar a corrente positiva no pino 5 volts da placa Arduino. Vamos fechar o circuito com o GND e vamos fazer o LED acender ou apagar no pino 10 aqui digital do Arduino, que seria a saída. Ambos a gente precisa ter um resistor, uma resistência de 220 ohms, e aqui a gente vai deixar 1 k-ohms mesmo, tá? A gente pode até alterar esse valor futuramente. Por enquanto, vamos apenas deixar como está. Ok? Feito isso, agora a gente vai partir para o código. Vamos alterar o nome do projeto, né? Vamos colocar aqui, ó, o nome do projeto, poste de luz automática. Ótimo. Agora, para poder a gente criar o nosso código, a gente vai clicar aqui em código, vamos alterar aqui o bloco, o modo de edição do código para texto. Se aparecer essa mensagem, clique em continuar. Vamos apagar todo esse código que não serve para nós e vamos agora na parte do código. Para poder a gente fazer o código, primeiro a gente tem que criar algumas variáveis, né? Tanto para o LED como para o fotoresistor. Então, o LED a gente sabe que está no pino 10 digital do Arduino. Então, a gente vai criar aqui uma variável do tipo inteira para representar o nosso LED e a gente sabe que ele está no pino 10 da placa Arduino, certo? Precisamos também criar uma variável para o sensor de luminosidade, né? Então, a gente vai criar uma outra variável do tipo inteira, que vai receber LDR, ou seja, fotoresistor, né, ou sensor de luminosidade, vamos chamar ele de LDR, e ele está em qual pino do nosso Arduino para fazer a leitura? Ele está no valor analógico, então ele está no A0. Então a gente vai digitar aqui A0 e ponto e vírgula. Ok, definimos aqui a variável, né, tanto do LED como do sensor de luminosidade. Muito bem. Agora a gente precisa criar uma outra variável para fazer a leitura do valor, né, da luz ambiente. Então a gente vai criar uma variável do tipo inteira, valor, né, do LDR, que ele vai começar com 0. A gente não sabe qual é o valor da luz ambiente no momento. Então vamos deixar como desligado. Muito bem. Feito isso, criamos as três variáveis, tanto para o LED, né, que está no pino 10 da nossa placa Arduino, como para o nosso sensor de luminosidade, que está no pino analógico, A0, e criamos uma variável do tipo int para fazer a leitura, né, do valor da luminosidade do ambiente, que começa com 0. Agora a gente vai configurar o setup, então void setup, e aí a gente vai abrir parênteses, fechar parênteses, abrir aqui uma chave, muito bem, e aí a gente vai definir quem vai ser entrada e quem vai ser saída aqui. Então a gente vai usar aqui o nosso Pmode, o famoso Pmode, e vamos colocar LED, que está aqui em cima, né, como saída, que a gente sabe que é output. Muito bem. Vamos fechar o parênteses e colocar um ponto e vírgula. Ótimo. Então definimos aqui o LED como saída. Ou seja, quando eu conseguir ver aqui a luminosidade, o LED vai apagar. Se eu perceber que ele está muito escuro, né, não tiver luz no ambiente, o LED acende. Só que eu preciso definir aqui, agora, o outro pino, muito importante, do nosso fotoresistor. O Pmode, né, abre parênteses, LDR, ele vai ser como o quê? Como entrada. Ou seja, o fotoresistor, que é o A0, ele vai ser entrada e o LED vai ficar como saída. Muito bem, vamos fechar aqui. E aí,
vamos definir a inicialização da comunicação com a porta USB. Então, a gente vai colocar serial.begin 9600 para poder fazer a comunicação com nossa porta USB na placa Arduino. Assim que ligar, ele vai fazer a comunicação e vai passar a corrente elétrica necessária para poder inicializar essa programação. Muito bem, feito isso, agora vamos fechar aqui as chaves. Observe que nós definimos as variáveis e definimos aqui as funções de configuração. Agora, para poder a mágica acontecer, a gente precisa definir loop. Então, a gente vai colocar void loop, abre parênteses, fecha parênteses. Vamos abrir aqui a chave também. E aí a gente vai colocar o valor lido, né? Valor LDR, que é a nossa variável, que vai fazer a leitura da luz ambiente, é igual a leitura analógica, que está no pino 0. Só que eu não posso colocar em português, então vou usar aqui a função analog read, e aí eu vou chamar a minha variável LDR, que está no pino A0, que é o pino analógico da placa Arduino. Então eu vou colocar aqui A0, vou colocar LDR, né? Porque no caso eu estou chamando aqui a minha variável, e ponto e vírgula, somente isso. Ok, agora eu quero que ela faça a leitura, né, através do pino analógico no sensor de luminosidade e apareça no meu monitor serial. Por isso que eu coloquei aqui a função serial. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer serial.println, né, para poder mostrar dentro do meu monitor o que ele vai mostrar, o valor da luminosidade, o valor da luz ambiente quando for lido, certo? Aí eu vou fechar parênteses e vou colocar ponto e vírgula. Muito bem. Aqui nós definimos que a leitura do sensor de luminosidade vai ser lido a partir do pino A0, que é com a função analog read, ou seja, ele vai fazer a leitura analógica do sensor de luminosidade e vai mostrar dentro do monitor serial. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma comparação. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai criar uma situação, if, certo? Abre parênteses duas vezes. Se o valor lido, né, for menor que 500, então eu quero que o LED ele acenda. Então digital write, abre parênteses, vou pegar o meu LED e vou colocar ele para aceso, para alto. Então, toda vez que o valor lido for menor que 500, ou seja, quando não houver luz no ambiente, né, estiver totalmente escuro, e isso for lido através do sensor LDR, o LED vai acender. Caso contrário, aí eu vou ter que fechar aqui a minha chavinha, né, para poder fechar essa condição aqui. Aí eu vou colocar caso contrário, abre chaves, eu vou colocar para o LED apagar. Então, digital write, abre parênteses, LED low. E aí eu fecho parênteses, ponto e vírgula, fecho a chave aqui do else e fecho a chave do meu void loop. Ok? Então, recapitulando, nós temos aqui três variáveis, uma para o LED, que está no pino 10 da placa Arduino. Nós temos a variável LDR, que ele está ligado no A0, que é o pino analógico, que está ligado no sensor de luminosidade. E criamos uma variável para fazer a leitura dos valores da luminosidade do ambiente. Definimos o LED como saída, para poder ele acender ou apagar. Definimos aqui o pino
A0 como entrada, que ele vai verificar a leitura do LDR, e configuramos também aqui o valor do serial begin, para poder ativar o monitor serial. Dentro do loop, a gente colocou o valor do LDR vai ser igual à leitura analógica, que é a partir do pino A0 do sensor de luminosidade. Aí pegamos a variável aqui, ok? E a gente vai mostrar todos esses valores que estão sendo lidos, né, que estão sendo analisados dentro do monitor serial, conforme a presença ou ausência de luz. E aí a gente criou uma situação, se o valor da luminosidade for menor que 500, ou seja, se a luz do ambiente estiver totalmente escura, o LED tem que acender. Caso contrário, se for acima, né, de 500, aí ele vai apagar. Ou seja, se estiver luz no ambiente, o LED apaga. Se estiver escuro, o LED acende. Agora vamos testar para ver se está tudo certo. Vamos ver se o código está correto. Vamos iniciar aqui. Observe que o LED acendeu, né? Vou clicar no meu sensor de luminosidade. Então aqui ele está escuro. Observe que ele está aqui no pontinho preto que representa escuro no ambiente, e aqui eu tenho um só que representa aceso no ambiente. Então, eu vou deixar totalmente aceso aqui, ó, e observe que o LED apaga. Ou seja, quando o ambiente está com luz, né, por exemplo, o poste de luz está durante o dia, todas as lâmpadas dos postes de luz são desligadas. Quando vai anoitecendo, né, escurecendo, começa a acender automaticamente aqueles postes de luz da cidade. Então ele vai ficando escuro e ele vai acender. Certo?